Olá novamente, eu sou o professor Luca e nesta segunda aula vamos dar continuidade ao que discutíamos anteriormente. Você se lembra do exemplo que eu dei sobre a leitura do conto Mineirinho da Clarice Lispector em uma turma de terceiro ano em que 2 alunos tiveram experiências reais com o tema assassinato? Então, você concorda que esses alunos não receberão o texto como os demais, que as lacunas a serem preenchidas pelo leitor para dar significado à obra serão bastante diferentes para esses alunos. Isso é importante para o nosso trabalho? Claro que sim. Mas, se você for um pouco mais velho e já tiver concluído o ensino médio há alguns anos, vai se lembrar que nem sempre sua experiência era levada muito em consideração no momento de interpretar um texto, não é mesmo? Talvez até tenha tido que preencher aquelas fichas de leitura, nas quais não havia muito espaço para suas próprias considerações sobre os textos. Estou certo? Isso acontecia porque até não muito tempo atrás, o objetivo da leitura era desvendar a intenção do autor, ou simplesmente conhecer o enredo das narrativas. O papel do leitor ficava em segundo plano, sem uma participação muito significativa no evento literário. Então, eram comuns questões do tipo: o que o autor quis dizer no seguinte trecho? Ou quais os acontecimentos que motivaram a atitude do personagem? Perceba que o problema desse tipo de pergunta é que na primeira o aluno precisa, além de entender o que já está lendo, imaginar a intenção do autor, já que nunca poderemos saber o que de fato o autor quis dizer, ao menos que perguntemos a ele. E na segunda é que não há nenhuma necessidade de reflexão ou de aprofundamento no texto. Trata-se de uma pergunta de leitura puramente, não de literatura. Porém, se você for mais novo ou mais nova, talvez tenha tido a sorte de seus professores terem usado o que chamamos de método recepcional. E se isso aconteceu, suas percepções sobre os textos literários que leu foram importantes para o trabalho de interpretação. O método recepcional, como o próprio nome já nos diz, é um método de trabalho com o texto literário em sala de aula, baseado na estética da recepção de Hans Robert Jauss e na teoria do efeito de Wolfgang Iser. Por que estética da recepção? As diretrizes curriculares orientadoras para a educação básica do Estado do Paraná, a DCE, buscando resgatar a importância da disciplina na formação humanística do aluno, apontam para uma concepção teórica que rompe com a prática pedagógica tradicional no que se refere ao ensino da literatura. Ao lançar luz sobre a problemática da historiografia literária, adota uma teoria que atribui ao leitor sua devida importância. É nesse contexto que a estética da recepção embasa o ensino da literatura nas escolas públicas do Estado do Paraná. Nesta perspectiva, o leitor ganha papel importante na construção de sentido da obra literária, que passa a se atualizar no momento da leitura, ou seja, o elo estabelecido entre leitor e obra é imprescindível para que a literatura aconteça de fato. Percebe-se então o estabelecimento de uma tríade: autor, obra e leitor. O autor deixa de ser o detentor de todas as verdades sobre o texto e não se busca mais desvendar suas intenções ou descobrir suas motivações para a escrita da obra. O leitor passa a participar da construção dos efeitos de sentido do texto e, dessa forma, a obra literária terá tantas possibilidades de leitura quantos forem os seus leitores. E a obra é um signo estético dirigido ao leitor e que exige a reconstituição histórica da sensibilidade do público para entender-se como ela se concretiza. É a fusão do horizonte de expectativas do autor com a do leitor. Os valores da obra são reconhecidos na medida em que elas produzem alteração ou expansão no horizonte de expectativas do leitor, considerando-se os aspectos temáticos e formais. Interessante, né? Pois bem, agora vamos pensar efetivamente sobre o método recepcional, tentando entender seu funcionamento e operacionalização na sala de aula. Elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Guiar, o método recepcional, sugerido nas DCEs como uma das possibilidades de trabalho com a literatura, possibilita ao aluno o contato com diferentes textos de forma participativa, por meio de 5 etapas. O passo 1, determinação do horizonte de expectativas. O passo 2, atendimento ao horizonte de expectativas. Passo 3, ruptura do horizonte de expectativas. Passo 4, questionamento do horizonte de expectativas. E o passo 5, a ampliação do horizonte de expectativas.
Mas o que é esse negócio de horizonte de expectativas que se repete em todos os passos? Lembra do exemplo que eu dei sobre o conto Mineirinho? Que o conteúdo subjetivo de cada aluno ou leitor vai interferir na interpretação e apreciação do conto? Pois bem, é basicamente isso. O horizonte de expectativa é o que cada um já traz como experiência e que jamais é deixado de lado no momento da leitura dos textos literários. Vamos agora entender o passo a passo do método recepcional. Para esta parte da aula, estou me baseando no material elaborado pelas professoras Lúcia Aparecida Bento e Ana Paula Itzchuk, de Cascavel, para as oficinas disciplinares da Secretaria de Educação de 2012. O material está disponível no site Dia a Dia Educação e eu vou disponibilizar o link para quem tem interesse de conhecê-lo mais a fundo. Vale a pena. Passo 1. Determinação do horizonte de expectativas. O objetivo desta etapa é verificar valores prezados pelos alunos, como crenças, modismos, estilos de vida, preferências quanto ao trabalho e lazer, preconceitos de ordem moral ou social, preferências de leitura, gênero, etc. Como podemos fazer isso? Examinando obras anteriormente lidas pelos alunos e observando-os diretamente, através de acompanhamentos durante as aulas e debates, discussões, respostas a entrevistas, questionários, dramatizações, atividades, etc. Veja alguns exemplos de questões que podem ser levantadas para fazer essa sondagem e determinar o horizonte de expectativas. Que obras você já leu? De acordo com as obras lidas, quais você mais gostou e por quê? Que gênero literário mais agrada a você? Romance, conto, crônica, poema, teatro? Que categoria de textos mais o atrai? Humorísticos, ficcionais, dramáticos? Que tipo de música você gosta? Quais seus filmes preferidos? Enfim, uma série de questões que vão te ajudar a entender qual a bagagem literária e cultural dos alunos. É importante esclarecer aqui que algumas vezes o professor já tem em mente qual obra vai trabalhar e o trabalho de determinação do horizonte de expectativas será, portanto, de compreender o que os alunos pensam e trazem sobre o tema a ser trabalhado, e nesse caso as perguntas serão direcionadas. Por exemplo, se você pretende trabalhar com o conto A Cartomante, de Machado de Assis, como texto literário principal, poderá debater com os alunos questões sobre infidelidade, relacionamento, superstição. Colhendo seus pontos de vista, você saberá como direcionar o trabalho nas próximas etapas do método. O segundo passo corresponde ao atendimento ao horizonte de expectativas. O objetivo aqui é proporcionar aos alunos experiências de leituras em textos literários que satisfaçam suas necessidades, estratégias que sejam conhecidas por eles, material literário ou textos que abordem temas e composições muito procurados pelos alunos na própria literatura ou em outros meios de expressão, como a televisão, os quadrinhos, o folclore, espetáculos, músicas, filmes, etc. Ou seja, nessa etapa não há necessidade de problematizar ou confrontar os pontos de vista do aluno. Mesmo que esses expressem preconceitos ou falta de informação, ainda é o momento de deixá-los confortáveis em relação ao tema e à própria experiência de leitura. Nesse passo do método, você poderá levar textos literários ou não literários, que se relacionam ao tema principal, mas que não apresentem pontos de vista divergentes dos expostos pelos alunos. Pensando em nosso exemplo com o texto A Cartomante, selecionando a temática infidelidade recorrente nos textos machadianos e no movimento realista de um modo geral, podemos levar diversas músicas que trazem essa temática. Essas músicas podem ser do universo cultural dos alunos, como por exemplo a música Infiel, da Marília Mendonça. Discussões podem ser feitas. Os alunos devem sentir-se à vontade para expressar suas opiniões, sem medo de julgamentos ou repressões. Outros textos podem ser trabalhados nessa etapa.
O poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, também é interessante para essa etapa. Lembra dele? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Enfim, as atividades aqui podem ser predominantemente orais, por meio de debates, roda de conversa ou outros. Na próxima etapa, ou seja, a ruptura com o horizonte de expectativas, a intenção é introduzir leituras que quebrem as certezas, as verdades e os costumes dos alunos, tanto na literatura como na vivência cultural, e apresentar textos que se assemelhem às mesmas características anteriormente retratadas, em um aspecto apenas, como tema, tratamento, estrutura ou linguagem. No entanto, outros recursos compositivos devem apresentar um campo radicalmente novo, exigindo mais do aluno. A leitura de A Cartomante exigirá bem mais do aluno que a leitura da letra da música Infiel e do poema Quadrilha. Concorda? O objetivo é levar o aluno a ler o conto de Machado como uma outra possibilidade de visão sobre a temática, como uma experiência que possibilite ao aluno romper com uma visão reducionista e simplista sobre o tema. Aqui, você poderá introduzir questões interpretativas que possibilitem ao aluno refletir sobre um novo ponto de vista. Lembre-se, as questões precisam ser abertas. O trabalho não é desvendar o que o autor quis dizer, mas sim o que o aluno entendeu e como dialoga com a obra. Então procure incluí-lo no momento de formular as questões. Por exemplo, o que você pensa sobre as atitudes da cartomante? Qual você acredita ser o objetivo da cartomante ao ajudar os amantes? Quais fatos do texto podem justificar seu ponto de vista? Perceba que, pela maneira como os enunciados estão elaborados, o aluno precisará posicionar-se ativamente diante da narrativa. A resposta não está em alguma parte do texto em que ele possa simplesmente copiar. É muito importante salientar que, apesar do método recepcional prever a participação efetiva do leitor para a significação do texto, a obra estabelece limites, ou seja, é preciso partir do texto e voltar a ele para que a interpretação, a percepção, seja possível. Por exemplo, não é possível aceitar que um aluno defenda a ideia de que, na verdade, a cartomante era uma agente secreta da CIA, contratada para acabar com os casos de infidelidade de todo mundo, pois isso está fora das possibilidades interpretativas que o texto oferece, e o aluno não poderá justificar sua análise pelo próprio texto. Bom, voltando à etapa 3, aqui é interessante apresentar dados que possibilitem ao aluno entender os contextos de produção da obra, de forma que possam confrontar os textos lidos a partir desse ponto de análise. A situação da mulher de hoje, da música da Marília Mendonça, é bastante diferente do século XX. A partir desse aspecto, é possível tecer uma análise e perceber reflexos dessas situações nos textos. É possível observar semelhanças e diferenças da sociedade com relação à temática. O realismo pode ser apresentado aqui, as características do movimento, Machado de Assis como seu principal representante, enfim. A exploração da temática sob o recorte temporal, espacial, moral, religioso, tudo pode ser levantado e discutido. A análise dos elementos estruturais da narrativa também são bem-vindos, ou seja, os espaços escritos estão repletos de detalhes que merecem ser percebidos e entendidos no funcionamento da obra. O tempo que transcorre é um fator importante para a interpretação das situações. O detalhamento das características psicológicas das personagens e a influência disso no desfecho da narrativa. O campo de exploração é bastante vasto. Quando temos um número reduzido de aulas para o trabalho, como é o caso do estágio, não dá tempo de inserir outros textos literários, mas em uma situação real de sala de aula é pertinente que outras leituras sejam feitas. Depois, na quarta etapa, no questionamento de horizonte de expectativas, os alunos refletem sobre o material trabalhado, posicionam-se analisando quais textos exigiram maior reflexão e promoveram maior satisfação, fazem um debate sobre os questionamentos e comportamentos em relação aos textos lidos, quais desafios foram encontrados, o que conseguiram superar, quais foram as dificuldades, refletem se os conhecimentos escolares ou vivências pessoais auxiliaram numa maior compreensão do material trabalhado.
As atividades aqui podem corresponder à exploração do campo textual da obra, ou seja, as figuras de linguagem como metáforas, eufemismos, hipérboles, o vocabulário como o acabamento estético da linguagem, questões comparativas sobre os personagens e as narrativas também são importantes para que o aluno continue refletindo sobre a temática e reflita sobre suas próprias condutas. Por exemplo, o eu lírico da canção Infiel, uma mulher traída, não abandona seu parceiro imediatamente. Descobri faz um ano, porém toma essa atitude em outro momento, enquanto Vilela, o marido traído em A Cartomante, decide matar a esposa e o amigo Camilo. Como você interpreta o comportamento das personagens traídas nos dois textos? Qual parece mais sensato? Que tipo de relação está implícita em cada uma das atitudes? Você já passou por uma situação parecida? Etc. Outras formas de linguagem artística podem ser apresentadas, como a representação da infidelidade no cinema, na pintura, no teatro. Seu papel como professor é instigar seu aluno a estabelecer conexões entre essas linguagens, perceber o que caracteriza a linguagem literária e os pontos de vista presentes em cada uma. Compreender que em um mesmo texto existem muitas vozes que provêm de diferentes lugares de fala, que os elementos composicionais não são inseridos aleatoriamente. Finalmente, na quinta etapa, a ampliação do horizonte de expectativas, é o momento de avaliar o resultado entre a experiência de leitura e a vida. Os alunos, após perceberem que a leitura não é somente uma tarefa escolar, porém a maneira como eles participam do mundo, comparam o horizonte de expectativa inicial com o alcançado no final, refletindo sobre a experiência com a leitura. O papel do professor nesse momento é apenas de instigador. Ele deve criar situações de autoavaliação para que o aluno perceba o que foi alcançado e o que ainda falta para progredir. O professor traz para a sala de aula textos que se relacionem com o tema ou estrutura trabalhados anteriormente. O aluno, consciente das possibilidades de leitura literária, busca novas expectativas estéticas e ideológicas, com composições mais complexas e o método recomeça. É interessante finalizar essa sequência de aulas com algum trabalho mais prático produzido pelos alunos. Cartazes, composições artísticas, apresentações orais que os possibilitem vincular seus novos pontos de vista sobre a temática. Neste caso, por exemplo, poderíamos propor a pesquisa sobre relacionamentos abusivos, feminicídio, transtornos psicológicos. E depois disso, os alunos poderiam assistir ao filme Capitu e escreverem resenhas sobre alguns desses aspectos. A ideia é que o texto literário continue dialogando e modificando os alunos em suas experiências cotidianas. Bom, agora que você já conhece o método recepcional, ficará mais fácil produzir a sequência didática a ser entregue como atividade final dessa disciplina e aplicada no próximo semestre no seu estágio de literatura no ensino médio. Está disponível no material da disciplina o roteiro da sequência didática. Basta segui-lo, levando em conta tudo o que conversamos aqui. Antes de terminar a aula, quero comentar mais duas coisinhas. A primeira é que o uso do método recepcional não é unânime. Você encontrará autores e talvez até professores que não acreditam na efetividade do método, ou que simplesmente a literatura não deve ser incentivada dessa forma, ou servir como pretexto para outros debates, como alguns críticos ao método percebem. Eu, enquanto professor de literatura no ensino fundamental e médio e professor de estágio em literatura, acredito que os resultados são bastante positivos, que as experiências de leitura se tornam mais prazerosas, instigantes e significativas para os alunos e também para os estagiários. No entanto, é necessário estar atento para que o foco do trabalho seja sempre o texto literário. Ainda que existam momentos anteriores e posteriores à sua leitura, este jamais pode ser deixado de lado. Caso contrário, daremos razão aos críticos do método. A outra questão que gostaria de comentar é que nem todos os alunos vão se interessar pela sua aula. Alguns simplesmente não gostam de ler, e mesmo que o façam, não demonstrarão satisfação, motivação ou interesse. Desde que você tenha dado o seu melhor para elaborar e ministrar as aulas, não deve sentir-se responsável por isso. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas questões e que você tenha gostado dessa videoaula e do método recepcional. Nos vemos em breve. Um abraço!